paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato com tempos definidos, para ambos os debatedores que têm posições bem diferentes poderem explicar aquilo que pensam e questionar o outro. Assim a gente pode tirar as conclusões mais facilmente, é ou não é? O assunto é uma aparente incoerência ou pelo menos inconsistência no comportamento do Senhor Jesus. A certa altura, perto já do momento da sua prisão e morte, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Oh, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das asas e tu não quiseste. É uma cena bastante comovente. Jesus chora sobre a cidade, lamentando a sua incredulidade e a rejeição. E avisa que ela vai ficar deserta, profecia que vai se cumprir no ano 70 da era cristã, a gente sabe da história. Agora, eu falei em inconsistência. Pois é, segundo muita gente, a palavra de Deus, principalmente no livro de Isaías, que é um livro profético, ensina que foi Deus quem endureceu o coração dos habitantes de Jerusalém. Inclusive, essa profecia é mencionada pelo próprio Jesus nos evangelhos, que o coração deles foi obscurecido e endurecido para que eles não pudessem contemplar a verdade, se converter e serem curados ou salvos por Jesus. Estranho, não é? Por que ele chora num momento a incredulidade daqueles judeus e em outro momento ele afirma, pelo menos aparentemente, que foi Deus mesmo quem endureceu o coração daquele povo? Será que é disso que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz que o endurecimento veio em parte a Israel para que nós, os gentios, pudéssemos ser contemplados com a graça? Essa história está lá em Romanos capítulo 9. E quanto mais a gente fala, pior fica. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir quem entende do assunto, ouvir os dois lados da questão e ao final do programa poderemos entender melhor e tirar as nossas conclusões. Sem falar na matéria sempre muito elucidativa que o Zeca prepara no início do programa. Está no ar o Vejam Só. Olá! É com grande alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Agrária. O tema de hoje é bastante teológico, bastante denso, e eu tenho certeza que você que gosta de entender essas questões ligadas à soberania de Deus, à liberdade humana, à soteriologia, que é a doutrina da salvação, vai se deliciar. Os convidados são os seguintes. O mais velho, e portanto aquele que vai começar o debate, é o pastor Joel Estevanato. Ele é ministro da Igreja O Brasil para Cristo. Paz e graça, pastor Joel, obrigado por voltar ao programa. Paz do Senhor, pastor Heber, pastor Leniers, é um prazer estar aqui. É sempre bom estar com os irmãos, até porque a gente percebe no dia a dia da nossa vida e do ministério, nos lugares que a gente passa, como o programa tem uma repercussão, porque invariavelmente as pessoas entram no assunto e conversam com a gente sobre um dia que a gente teve aqui falando sobre alguma coisa e às vezes a gente nem lembra aquele assunto daquele dia, mas as pessoas lembram do que foi tratado. Claro. Pastor, o endereço da sua igreja qual é? É no Mandaqui, na zona norte de São Paulo, Avenida Ultramarino, 616. Muito obrigado pela presença do senhor. Prazer. O debatedor do outro lado é o reverendo Lenierson Cupertino, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Lenierson. Tudo bem com o senhor? Paz, Heber, tudo bem? Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no seu programa, cumprimentar o pastor Joel também e dizer da nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez para falar sobre temas relacionados à palavra de Deus que são sempre tão, trazem tanto crescimento para as nossas vidas. A igreja presbiteriana que o senhor pastoreia fica onde? A igreja presbiteriana que eu pastoreio fica ali na cidade de Dutra, chama Igreja Presbiteriana de Cidade de Dutra, ali na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo, próximo ao supermercado Sonda.
Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, Heber. Vamos ver agora a matéria que o Zeca preparou e que certamente explica melhor o dilema sobre o qual nós vamos debater. Vejam só. Jesus, junto com seus discípulos, segue rumo a Jerusalém. Nesse episódio da entrada triunfal, o rei, não naquele modelo que o povo queria, chega à Cidade Santa cavalgando em um jumentinho. Um pouco antes de entrar em Jerusalém, Jesus chegou a um ponto de onde consegue ver claramente toda a cidade. Seu templo esplêndido, suas muitas habitações pacíficas, as pessoas. Outrora, Jerusalém chegou a ser a alegria de toda a terra, conforme relatado em alguns salmos. Enquanto a cidade ali estava, estendida diante de sua vista, o olho profético do Mestre contempla um agudo contraste. De um lado, Jerusalém, tal como é agora. Do outro, uma ruína espantosa e fumegante. Milhares e milhares de habitantes e visitantes da cidade condenados a encontrar a morte de uma forma horrenda. Outros milhares destinados a uma sorte, em muitos casos, considerada pior que a própria morte. Explodindo em lágrimas, Jesus lamenta. Todo esse episódio está descrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, no versículo 41, o autor relata o choro do Mestre. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Diante desse relato, e ao analisar a explicação da parábola do semeador, Jesus, citando o profeta Isaías, diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Com essas duas questões em mente, o choro e o coração endurecido, temos a nossa pergunta para o debate de hoje. Por que Jesus chorou sobre Jerusalém, se ele mesmo endurecer o coração deles? Como podemos explicar a reação do Mestre diante da visão da devastação da Cidade Santa, se ele mesmo impediu o entendimento da sua mensagem? Como explicar a tristeza de Jesus, se ele mesmo não se deu a conhecer, para então não curar o povo, conforme lemos no Evangelho segundo Mateus? Em Jesus, naquele dia, Israel reconheceu seu Messias. Sem dúvida, naquela grande multidão, haviam algumas pessoas verdadeiramente convertidas, os que tinham, pela graça de Deus, aceitado Jesus como seu Messias, no sentido espiritual e bíblico. Mas em termos gerais, o que Israel queria era seu próprio tipo de Messias, um Messias da terra, um libertador político. E isso era algo deplorável. Não nos surpreende que Jesus tenha chorado. Porém, ficamos com a indagação de como isso pode acontecer. Jesus sabia que eles não aceitariam. Ele mesmo endureceu o coração do povo, impedindo o entendimento deles, fechando seus olhos para tudo. Então, como explicar o seu choro diante da visão da total destruição de Jerusalém? Bom, fique de olho aberto, pois o debate do Vejam Só de hoje está apenas começando. Como nós dissemos na escalada de abertura, o debate de hoje é do tipo presidencial, como a gente costuma chamar, né? Com tempos definidos. E o mais velho dos debatedores começa, é o pastor Joel Estevanato, da Igreja Brasil para Cristo. Ele tem 3 minutos para explicar qual a posição que ele vai defender durante o debate. A pergunta originária do debate, pastor Heber, ela tem embutida nela, na verdade, 2 questões. A primeira questão, de forma objetiva, está na pergunta, por que Jesus chorou? E a segunda questão, ela traz a luz sobre a primeira. A segunda questão é por que Deus endureceu o coração dos judeus. Uma coisa está ligada com a outra. A causa do endurecimento do coração dos judeus é que levou Jesus
a chorar. Então, os judeus tiveram um coração endurecido, sim, mas por que eles tiveram um coração endurecido? E Jesus, olhando o coração endurecido deles e sabendo por que eles tiveram um coração endurecido, Jesus lamentou, Jesus chorou. Então, eu vou falar sobre essa causa do endurecimento do coração dos judeus. Essa é a questão que eu vou defender aqui. Do ponto de vista teológico, o senhor se alinha a qual escola? Diria que é arminiana, mas... Arminiana. As escolas, eu acho que elas se misturam muito, né? Não dá para a gente pegar uma linha e dizer é isso e ponto, mas seria mais arminiano. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não preciso dos 3 minutos, espero que eu tenha o direito de usá-los depois que eu vou precisar. Vamos ver. Obrigado. Esse foi o pastor Joel Estevanato, ministro da Igreja O Brasil para Cristo. Vamos ouvir agora o ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Lenierson Cupertini. 3 minutos para o senhor defender ou esclarecer qual vai ser a posição a ser defendida. Muito bem, Heber. Eu concordo plenamente com a pergunta, porque a pergunta já apresenta aí uma grande verdade bíblica, né, relacionada à soteriologia, à soberania total de Deus, né, que parte de fato do princípio que aqueles que não se rendem aos pés de Cristo, aqueles que não se renderam aos pés de Cristo, têm uma ação ativa de Deus ali, nesse caso ao povo judeu, especificamente ao povo de Israel, endurecendo o coração do povo. Esse tema também toca num ponto de como Deus se relaciona com o ser humano ao ponto de demonstrar, sofrer a dor do sofrimento do homem, demonstrado através do seu lamento, através das suas lágrimas, através do seu choro, mesmo sendo Ele mesmo que endurecera o coração destes. Como disse você na chamada do programa, isso parece até uma aparente contradição, né? Mas o que nós temos na Escritura, de um modo geral, é uma linguagem de adequação para que o homem de fato compreenda, em muitos sentidos, o sentimento de Deus acerca da ação do povo. E não é diferente aqui. Jesus, de fato, lamenta a rejeição dos seus, cumprindo-se a profecia de Isaías, cumprindo-se outras passagens da Escritura acerca do quanto ele viria para os seus, mas os seus não receberia. Mas isso não exclui o sofrimento de Cristo. Nós, inclusive, temos, e iremos citar aqui, outras passagens e ocasiões que isso acontece, que mesmo tendo presciência do fato ocorrido, ele não deixa de demonstrar e de manifestar os seus sentimentos e aquilo que ele compreende, entende da situação, interpreta da situação, mesmo tendo um conhecimento prévio disso. Muito obrigado, reverendo Lenierson Cupertino, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você de casa agora que vai responder a nossa enquete lá no vejamsó.com.br, tem uma pergunta para você também. A pergunta é a seguinte, em sua opinião, Deus endureceu o coração de Israel? Você acha que Deus fez isso mesmo? Sim ou não? Tá? Vamos lá. Israel rejeitou Jesus porque Deus endureceu ou porque eles já eram endurecidos? Não é isso? Essa é a pergunta que a gente faz para você. Ao final do programa a gente vai ver como é que se fala? O resultado parcial da enquete. Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Amanhã, no horário comercial, você pode ligar para lá. 0 operadora 11 3115 0819. Liga e pergunta. Primeiro você vai falar assim, olha, eu moro em tal lugar do Brasil. Aí eles vão ver qual é a unidade da Agrade mais próxima de você, porque tem no Brasil todo, são mais de 600 unidades, todas elas têm um curso bíblico. Então, se você quer estudar a Bíblia, o lugar para você fazer isso é a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. E existem vários outros cursos que a Agrade oferece, não em todas as filiais. Então aí vai depender de onde você mora e tudo mais. Então anota o telefone e liga amanhã no horário comercial. Agora não tem ninguém lá. 0 operadora 11 3115 0819 315 0819. Academia Teológica da Graça de Deus. A Agrade está esperando a sua ligação. O Vejam
não Só hoje atende a algumas sugestões, essa bastante interessante, né? Que apresenta uma aparente incoerência do Senhor Jesus, que chora sobre Jerusalém pela incredulidade dos judeus, mas o Antigo Testamento, citado pelo próprio Jesus, parece apontar que Deus é o autor do endurecimento e, portanto, o coração duro deles era a consequência da ação divina. Para falar sobre isso, o pastor Joel Estevanato, da Igreja Brasil para Cristo, vai ter 3 minutos agora para fazer a primeira... 3 minutos, não. Tem, né? A pergunta também tem tempo. 3 minutos para o senhor formular uma pergunta ao pastor reverendo Lenierson. Pois bem, eu vou trabalhar com a pergunta do programa, nessa primeira pergunta ao reverendo Lenierson. Evidentemente, eu não vou perguntar se foi um ato soberano de Deus o endurecimento do coração dos judeus, porque nós concordamos nisso, que Deus endureceu o coração. Nisso é que eu digo. Agora, quanto ter sido por causa da soberania de Deus é que existe uma certa divergência. Porque a segunda pergunta que na introdução eu fiz, que está embutida aqui e é subjetiva, é por que Deus endureceu o coração deles. E aqui não aponta para a soberania de Deus. Aqui aponta para a livre escolha humana. Por quê? Porque Jesus chorou. Seria, como foi dito na introdução, uma incoerência ele ter endurecido o coração judeu e chorado por ver o coração endurecido. Seria a mesma coisa que eu ensinar para um filho meu um caminho errado e falar, você deve ir por esse caminho errado. E quando meu filho vai por um caminho errado, aí eu choro porque ele está indo para o caminho errado que eu ensinei, ou impus, ou na minha soberania paterna, eu defini para ele e ele seguiu, em obediência, porque ele não tinha como escolher. Então, aqui, na verdade, o texto aponta que a lágrima de Jesus é a mesma lágrima que eu, como pastor há tanto tempo, tenho, e tive muitas vezes, de ver pessoas tomando decisões erradas. E sabendo, não por soberania, mas por presciência até, devido à experiência, que aquelas decisões vão levar elas a um fim destrutivo. Então, eu já vi isso no ministério, todos nós aqui já vimos, telespectador também já viu, pessoas que tomam decisões erradas na vida e levam outros a sofrer. Jesus chora pelas decisões erradas que os judeus tomaram e que levou Deus a endurecer o coração deles. Então, a minha pergunta, na verdade, é buscar o seu posicionamento em relação a isso. Jesus chorou porque eles tiveram a escolha de ouvir ou não. Na introdução foi colocado que eles ouviram de mau grado, um texto de Mateus. Eles tomaram a decisão de ouvir de mau grado, não tiveram prazer em ouvir, e por isso Deus endureceu o coração deles. Se eles tomaram a decisão de ouvir de mau grado, e Deus endureceu o coração deles, então por que foi uma soberania de Deus que definiu que eles teriam o coração endurecido, se eles não tivessem opção de tomar decisão? E por que Jesus chorou, sendo que só aconteceu o que Deus, supostamente, soberanamente havia decidido acontecer? Muito bem. Reverendo Lenierson Cupertino, 3 minutos para a resposta. Muito bem. Pastor Joel, veja, eu não sei se o irmão compreendeu bem a pergunta e a questão, porque parece que existe contradição não só no texto, mas também na fala do irmão, porque, veja, a partir do momento que o irmão admite que, de fato, Deus endureceu o coração do povo, entendendo nós que não há uma separação ao máximo das pessoas da Trindade, nós estamos falando de Deus Filho também. Nós também estamos falando de Jesus Cristo. Sem dúvida. Logo, se foi Ele mesmo quem endureceu o coração do povo, conforme Ele mesmo relembra a profecia de Isaías, citada em Mateus, Ele fez isso com base na sua soberania, com base na sua graça, com base na sua presciência. As aparentes contradições que aparecem nas Escrituras, e essa é uma das muitas que existem aqui, né, que alimentam este belo programa, inclusive, eu gosto de pensar nelas como paradoxos, que parecem ser contradição, mas que quando nós
usamos o princípio hermenêutico de interpretar a Escritura pela Escritura, as coisas se tornam mais lúcidas, mais iluminadas. Veja, eu discordo plenamente do exemplo que o irmão dá, do exemplo do pai com o filho, ou do exemplo do pastor com a ovelha. Sim, eu choro pelas decisões erradas das minhas ovelhas, mas a grande diferença entre mim e o Supremo Pastor é que eu não tenho onisciência. Eu choro porque eu não era conhecedor do futuro. Diferente do mestre, que mesmo conhecendo o futuro, mesmo sabendo previamente que os seus não receberiam, chora e lamenta por isso. E não há uma contradição direta nisso, pois senão também haveria, por exemplo, quando ele chora, a morte de Lázaro. Será que Jesus não sabia que Lázaro iria morrer? Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo sendo homem. Ele nunca abandonou a sua onisciência. Ele sabia que Lázaro morreria. Ele sabia exatamente como Lázaro morreria. Aliás, foi ele mesmo quem escreveu todos os dias de Lázaro, quando nenhum deles ainda havia. E mesmo assim, ele chora a morte de Lázaro. E que contradição há nisso? Nenhuma. Enquanto homem, ele tinha sentimentos. E é o mesmo que acontece aqui nesse caso com os judeus. Mesmo sabendo que os judeus o negariam, o rejeitariam, ele lamenta e chora por conta da má decisão dos judeus, o que não exclui a sua responsabilidade também. Seus comentários, pastor. Quanto tempo que é o comentário? 3. 3 também? Sempre 3. Sempre 3. Tá bom, tá bom. Bom, o irmão citou 2 atributos de Deus, soberania e presciência, ou onisciência. São diferentes. Então, de fato, não podemos ligar que Jesus chorou por causa de soberania e presciência juntos. Porque quando eu falo do pai que chora pela decisão errada do filho, ou do pastor que chora pela ovelha, eu estou falando de presciência. Eu induzei esse termo. Eu disse pela presciência. 35 anos de pastor, eu já sei que uma pessoa, quando toma essa decisão, ela vai chegar ali. E eu choro, mesmo tendo presciência. Então, a presciência pode levar a chorar. Não significa que seja uma soberania. O próprio texto se explica e mostra que a decisão errada dos judeus é que levou Jesus a chorar. O versículo 37 de Mateus 23 fala que eles decidiram matar os profetas. Eu não creio que Deus é que quis que eles matassem. Não, eu vou fazer esse povo matar os meus profetas. Eles decidiram matar os profetas. Na sequência, diz, Jesus fala, eu quis reunir vocês. Vocês não quiseram. Nós percebemos um povo que está tomando decisões. No contexto de por que Jesus chorou, está declarado decisões que os judeus tomaram. Eu quis reunir vocês, vocês não quiseram se reunir comigo. E Jesus chora por essas decisões erradas. Então, quando nós olhamos soberania, nós tiramos a responsabilidade humana, colocamos Deus na voz ativa e o homem na voz passiva. Na voz passiva não existe responsabilidade, não tem poder de decisão, não tem poder de escolha, não pode ser julgado se não tem poder de escolha. A própria lei civil declara os direitos das pessoas que aquele que não tem condição de discernir, de escolher, não pode ser condenado, porque ele não tem o equilíbrio para poder escolher e decidir. Então, como é que Deus ensina a errar? Ensina não. Determina que a pessoa vai errar, depois condena a pessoa que errou e ainda chora porque ele determinou? Ou porque a pessoa escolheu errar, se ela não tem poder de escolha, e ela vai ser condenada? Como é que vai chorar? Se definiu que seria assim, e assim mesmo eles fizeram o que foi definido. Muito bem. O pastor Joel Sevanato fez a primeira pergunta dele, ouviu a resposta e a comentou. Agora a primeira pergunta é do reverendo Lenierson, ele tem 3 minutos, pode usar parte desses 3 como tréplica. Tá. Irmãos, nós estamos entrando aqui em um tema também um tanto difícil de compreender. E talvez por isso as aparentes contradições
e até dificuldades de fato, solucionar o problema. O que nós temos aqui é uma doutrina bíblica que aponta diretamente para a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Veja, o pastor fala de como pode, né, alguém que foi levado ao erro, né, ou foi conduzido ao erro, que de fato corrigiu, porque não é o caso, né, Deus mesmo a ninguém tenta e Ele mesmo não provoca o mal a ninguém. Contudo, o fato de Deus endurecer o coração dos judeus, o que parece ser um ponto pacífico entre nós, não exclui a responsabilidade da incredulidade do judeu. Não exclui a responsabilidade da maldade e da perversidade do coração do homem, que rejeita a Deus, mesmo tendo sido passivamente endurecido por Deus. Ora, vejamos o que diz Atos, no capítulo 2, verso 22. Aqui o autor de Atos está falando da morte de Cristo, e ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ele está falando de Cristo, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Então veja, talvez cabesse essa pergunta que o irmão fez: como pode cobrar dos homens a morte de Cristo se ele está dizendo que foi ele mesmo que o entregou por presciência divina? São as duas coisas. É a soberania de Deus que entrega Cristo para morrer na cruz do Calvário, e são os judeus incrédulos, maus e pecadores que crucificam a Cristo injustamente. O senhor deve fazer a pergunta. Diante disso, a pergunta é: como entender esse endurecimento do coração do judeu? O endurecimento do coração do judeu, da parte de Deus, exclui a responsabilidade do homem em seus erros, em suas ações? Essa é a pergunta. 3 minutos para o senhor, pastor Joel. Não, a responsabilidade do homem é que leva o comportamento de Deus no sentido de endurecer o coração deles. A responsabilidade humana. A decisão que eles tomaram leva a isso. Irmão, na sua colocação inicial, falou agora, né, na pergunta, o irmão usou esse termo, eu marquei: Deus não provoca o mal a ninguém. É bíblico, coerente. Endurecer o coração de uma pessoa é fazer o mal para ela ou não? Se eu endureço o coração de uma pessoa para Deus, para a eternidade, para a revelação de Jesus Cristo, eu estou fazendo mal para essa pessoa ou não? Se Deus não provoca o mal a ninguém, como que ele endurece o coração de uma pessoa pela simples vontade dele na sua soberania? Não pelo que a pessoa faz ou está fazendo, mas porque ele quer, simplesmente ele quer endurecer. Ele está provocando mal para essa pessoa, ou para esse povo, como preferir. Então, na verdade, eu respondo ao irmão dizendo que a pergunta tem essa colocação defeituosa, porque ela está apoiada em que Deus não provoca o mal a ninguém. Então, ele não pode endurecer o coração de ninguém deliberadamente por sua soberania. Ele pode, sim, endurecer o coração de uma pessoa para verdades eternas, porque elas agiram com decisões pessoais que as tornam responsáveis por essas decisões e o levam a ter uma réplica às decisões delas, ou seja, endurece o coração delas. Já que você não quer ouvir, já que você não quer obedecer, então você vai ser, entre aspas, uma linguagem popular, punido, deixando de ter esse direito, deixando de ter esse benefício. E ter um coração sensível a Deus, para receber a palavra de Deus, para reconhecer Jesus como Salvador, é um benefício. É o maior de todos os benefícios. Como você decidiu não me ouvir, decidiu não me obedecer, decidiu transgredir, você perde esse benefício. E eu dou para vocês ouvidos que agora não vão ouvir, olhos que não vão ver, coração que não vai sentir, como uma consequência. Então, o endurecimento não é a origem na soberania de Deus, é o resultado da responsabilidade humana no seu poder de fazer escolhas.
Seus comentários, reverendo. Pastor Joel, eu admito que eu estou em dúvida se o irmão concorda que é Deus quem endurece o coração ou se o irmão discorda que é Deus quem endurece o coração. Parece que esse negócio está meio confuso. Já tirou de dúvida, ele endurece. Porque é o seguinte, se é Deus quem endurece o coração do ser humano para que ele não creia, para que ele não receba a palavra, isso não exclui a responsabilidade do homem, mas isso se torna uma atitude ativa de Deus. É Deus quem faz, é uma obra de Deus. Ora, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, é justamente esse o ponto que ele vai trabalhar ali, deixando claro que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Nós estamos falando aqui, entrando no ponto soteriológico e até deixando um pouco de lado a questão das próprias lágrimas de Cristo, mas o fato é que nós estamos falando de algo que acontece não neste momento que Jesus entra em Jerusalém, mas nós estamos falando de algo que acontece antes da fundação do mundo. É justamente o que diz a carta de Paulo aos Efésios: olhe, todos os vossos dias e a própria salvação, e é quando ele vai falar da eleição e da predestinação, é algo que acontece quando? Antes da fundação do mundo, quando nada existia ainda. Vale salientar também, pastor Joel, que quando nós estamos falando de que Deus não faz o mal, nós estamos falando especificamente do mal no que se refere ao pecado, no que se refere àquilo que leva o ser humano a pecar. O fato ou o ato de Deus endurecer o coração do judeu, do ser humano de um modo geral, daqueles que não vêm até ele, isso não faz diretamente o homem pecar. O homem peca por causa de sua própria pecaminosidade. E ora, se o coração do homem é endurecido, não primariamente por Deus, mas por suas próprias atitudes, então Deus é um agente passivo nesse processo. E quem domina ou quem rege o rumo da vida é o próprio ser humano. Isso entra em contradição com o próprio texto de Atos que eu li. Ora, Cristo foi morto pelos judeus por mão de iníquos, mas foi entregue pela presciência e soberania de Deus. Não foi ao contrário. Não é porque os judeus mataram a Cristo que ele foi entregue para ser o nosso Salvador. Muito pelo contrário, ele foi entregue para ser o nosso Salvador antes da fundação do mundo e só depois foi morto por mão dos judeus, o que não exclui a sua responsabilidade e não exclui a soberania de Deus de antes da fundação do mundo ter entregue Cristo para morrer por nós. Muito bem. Isso encerra a primeira rodada. Vamos para a segunda rodada. Pastor Joel Stevanato, sua segunda pergunta. Bom, fazendo colocação ainda as afirmações anteriores, é pela presciência que toda a Bíblia mostra que o plano que os judeus crucificaram a Cristo, tudo, Atos 2 que o irmão citou, é pela presciência, antes da fundação do mundo, que tudo isso está relatado. Não é que Deus, antes da fundação do mundo, definiu: eu vou criar gente para endurecer o coração deles, para eles matarem o meu filho Jesus. Mas Deus sabia que isso ia acontecer. João 1,12 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então foi dado poder a todos os outros serem feitos filhos de Deus se crerem no seu nome. Então eles não o receberam. Novamente a decisão humana. Eles tomaram a decisão de não receberem. E eu tenho que também fazer uma colocação sobre a sua afirmação de que o endurecimento do coração não redunda em pecado. A única possibilidade de não viver no pecado é um coração sensível a Deus. Coração como centro de vida, de emoções, de vontades, de sentimentos, de pensamentos. A única forma de não ceder ao pecado é esse coração rendido a Deus. Um coração endurecido é um coração que não se rende a Deus. Então, consequentemente, ele é tendencioso, ele vai se inclinar para o pecado. Ele vai voltar para o pecado, tá? Só algumas colocações. Agora, deixa eu fazer a pergunta. Um versículo específico, se o irmão quiser ver na sua Bíblia, está em Romanos 10, 21. Que Deus diz que o tempo todo estendia a mão a um povo desobediente e rebelde. Já antecipo, desobediente e rebelde. Decisões humanas. Desobedecer e ser rebelde. Eu estendi a mão. Por que Deus estenderia a mão aos judeus se ele mesmo endureceu o coração deles? Por que Deus vai ficar o tempo
todo, estendendo as mãos aos judeus, se ele é que endureceu o coração deles por um ato soberano, porque ele definiu. E quando a gente fala ato soberano, significa que eles não tinham escolha. Deus definiu, soberania é isso. Deus definiu e acabou. Não tem o que fazer. Ora, desculpa, mas a gente tem que entender que está havendo muita incoerência nesse raciocínio se Deus, por soberania, endureceu o coração. Porque Deus estende a mão para quem ele endureceu, para quê? Para demonstrar só que ele é bom, que ele é amoroso, mas ele sabe que não vai ter resultado, porque aquele povo não tem poder de decisão. Por que eu estendo a mão, então, para ajudar, se eu sei que não vai querer ajuda e que eu é que fiz a pessoa não querer ajuda? Essa é a pergunta. 3 minutos, Reverendo. Por um motivo muito simples, pastor Joel, e eu creio que não há grande dificuldade de compreender. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque a palavra de Deus, ela de fato vem para ser pregada e anunciada a todos os povos, mas nem todos receberão. Porque nem toda a semente é lançada num bom terreno. Porque antes da fundação do mundo, Deus já decidiu, e isso está registrado lá em Efésios, que de fato nem todos seriam salvos. Nós não estamos dizendo que isso é um negócio fácil de compreender, porque não é. Esse de fato é um debate soteriológico gigantesco, mas que é a verdade soberana de Deus. Ora, o próprio texto de Romanos, um capítulo anterior ao que o irmão leu, no verso 6, diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são filhos seus, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Lá no verso 14, então ele faz uma pergunta que é muito feita hoje em dia, né? E ele pergunta: pois justiça da parte de Deus? E ele mesmo responde: de modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus de usar a sua misericórdia. E aí depois no verso 17, ele vai usar o próprio exemplo de Faraó, que coaduna perfeitamente com isso aqui que nós estamos falando. Porque, irmãos, não tem como falarmos de soberania de Deus e responsabilidade humana e não nos voltarmos para a maldade de Faraó, própria de seu coração pecaminoso, e a soberania de Deus em endurecer o coração de Faraó. São as duas coisas juntas. Eu acho que a confusão é criada, pastor Joel, quando a gente tenta separar essas coisas. Quando a gente tenta separar a soberania de Deus da responsabilidade humana, do controle total de Deus, é complicado, porque ou você dá um poder demasiado que o ser humano não tem, ou você tira totalmente a sua responsabilidade e o torna inocente. Pastor? Deus estenderia a mão ao povo porque existe possibilidade do povo ter arrependimento. E quando fala de misericórdia, que ele usa de misericórdia não é por querer ou não, é que não basta eu querer. Paulo também diz: eu tenho o querer, mas Deus é que tem o efetuar. O meu querer e o meu arrependimento não significa necessariamente a minha salvação. Porque senão eu me salvaria. A partir do momento que eu quero e eu me arrependo, eu me salvo. Mas Deus definiu na sua soberania os caminhos da salvação. Então ele definiu que eu preciso querer e me arrepender. É lógico, nesse contexto vem a fé para acontecer tudo isso. E então na sua soberania ele decidiu ter misericórdia de quem quer e se arrepende. Então não depende do meu querer exclusivamente. Não sou eu que me salvo. É Deus que me salva, por isso que ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E de quem ele quer ter misericórdia? Daquele que vai pelo caminho dele e que não tem o coração endurecido. E se ele endurece por soberania o coração de alguém, esse alguém já nasceu destinado a uma condenação eterna. E eu não posso crer, você também não, e nenhum de nós pode crer que Deus criou pessoas como eu e você para ir para o inferno.
Porque a Bíblia até nos impede de crer assim. Porque na Bíblia está escrito que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para os homens. Então, Deus não criou o inferno para mandar uma pessoa para lá. Então, não é uma questão de querer ou não querer. Então, essa é a minha parte final, né? Depois isso, é a pergunta dele. Então, meu comentário basicamente é esse. A misericórdia de Deus que Ele estabelece não é pelo meu querer ou pelo meu arrependimento. Porque, aproveita que tenho tempo para esclarecer mais uma coisa ainda para o telespectador. O pecado, ele traz consequência de culpa e consequência de resultados, de sofrimento. E Deus, quando eu me arrependo e eu quero o perdão, eu posso ficar livre até das culpas que eu tenho por Deus. Mas as consequências eternas eu não tenho como me livrar delas. É só Deus que pode fazer. E aí é que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Daquele que se arrepende e é perdoado, sua culpa é removida e a consequência eterna também é retirada. Muito obrigado, pastor Joel. Vamos para a segunda pergunta do reverendo Lene Erison. Muito bem. Eu estava vibrando aqui, concordando quase que 100% com o que o senhor estava falando. Quase que fiz até o momento onde o senhor, assim como muitos teólogos, tentam resolver a questão de Deus condenando pessoas. Eu sei que não é fácil, irmãos. Nós estamos acostumados, no nosso contexto atual, né, muito amoroso, um Deus que não se ira, que não pune. Mas a continuação do texto de Romanos diz assim: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar o que lhe fez, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa para fazer o mesmo barro, vaso de honra e vaso de desonra? Que diremos, pois? Se Deus quiser mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou muito longanimidade os vasos de ira preparados para perdição, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia para a glória que preparou de antemão. Então, veja, olhando para esse texto e para vários outros, nós entendemos que a salvação e a perdição é uma atitude ativa da parte de Deus. É uma atitude ativa da parte de Deus. O que não exclui, contudo, a responsabilidade humana de seus atos e de suas decisões. Mas eu queria, então, voltar aqui para o nosso tema e perguntar ao irmão a seguinte questão. O texto é claro, né, em dizer, né, que Jesus chorou. E Jesus chorou diante da incredulidade do coração do seu povo. E a pergunta que eu quero fazer é: as lágrimas de Cristo, o lamento do Senhor Jesus, como compreender isso consoante ao fato de forma onisciente, ele saber que o seu povo não receberia, que os seus não receberiam? Como compreender essa aparente contradição? E eu estou partindo aqui, é claro, não sei se o irmão da mesma forma, eu estou partindo aqui do princípio que Jesus sabia que os judeus iriam rejeitá-lo. Como entender essa rejeição unido à onisciência de Cristo de saber que isso aconteceria? Vamos lá, pastor. Nós precisamos ter um equilíbrio aqui na definição teológica de atributos de Deus. Soberania é uma coisa, a ciência é outra. Seja a onisciência ou a presciência, é outra. Elas não são em si ligadas. A soberania é determinação de atos imutáveis, que Deus determina coisas e aquilo vai acontecer independente da vontade humana. Isso é soberania. Ciência é o conhecimento dos fatos. É o conhecimento dos fatos passados, presentes e futuros. A onisciência de Deus é o conhecimento de todos os fatos. A presciência é o conhecimento das coisas que vão acontecer. Então, é lógico que o Senhor já sabia na presciência o que iria acontecer, senão Ele não é Deus. Então, Ele sabia de tudo o que haveria de acontecer. Mas isso não reporta necessariamente a uma intervenção dEle no sentido de soberania
para determinar o que haveria a acontecer. E por que Jesus chorou? Eu acho que já está respondido. Desde o começo eu estou falando a mesma coisa nesse sentido. A resposta está clara. Mesmo eu sabendo algumas coisas, eu choro. Mesmo eu sabendo o que vai acontecer, mesmo eu sabendo o resultado daquela escolha, mesmo eu sabendo o que aquilo vai levar a mim ou a outra pessoa, eu choro. Não é por eu saber que anula minha lágrima. O meu sentimento não está condicionado a um compartimento que eu não tenho que eu possa desligar dos fatos que estão acontecendo, mesmo eu sabendo que os fatos vão acontecer. Então, é muito simples. Jesus chorou, sabendo o que ia acontecer, mas não porque ele tinha determinado, mas sim porque também ele sabia qual era a decisão deles, que não quiseram se reunir, que nem quiseram aceitá-la. Respondido? Seus comentários, reverendo. Pastor, eu acho que de fato a nossa diferença talvez esteja não só nos atributos, definição de atributos, mas diretamente falando também a própria ação de Deus. Porque eu entendo que, biblicamente falando, Jesus não só sabia da incredulidade dos judeus, como foi ele mesmo quem determinou o endurecimento do coração dos judeus, e por isso eles não criam. Que aparentemente parece aquilo que até o Senhor já declarou que várias vezes, foi Deus que endureceu o coração dele. Ou seja, o próprio Cristo que endureceu o coração dele, uma atitude ativa de Cristo aí. E por que Cristo chorou? E eu pretendo responder aqui, porque eu acho que isso não foi respondido a contento. Cristo chorou, irmãos, porque o fato dele ter determinado o endurecimento do coração dos judeus. Veja, o Salmo 139 nos lembra disso, dizendo que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Isso inclui a quem? A toda a humanidade, inclusive os judeus, inclusive a incredulidade deles. E por que Cristo chorou? Cristo chorou porque ele era homem, ele tinha sentimentos. O fato, isso acontece até conosco, né? O fato de nós sabermos que algo ruim está para acontecer, não exclui o nosso sofrimento quando ele de fato acontece, quando ele de fato chega. É o mesmo que acontece com Cristo. Cristo é a própria encarnação de Deus. Então, toda a sua vida e os seus sentimentos é uma expressão divina daquilo que o próprio Deus sente em relação à humanidade. Da mesma forma que acontece com Faraó, que era mau em seus preceitos e não tinha intenção nenhuma de libertar o povo, sendo impulsionado por sua maldade, por seu pecado, isso não exclui sua responsabilidade. O mesmo acontece com o povo judeu. E por isso Cristo chora, por isso que Cristo lamenta de fato e sente por conta do acontecimento, mesmo tendo presciência, mesmo sido ele quem determina estas coisas e essas questões. Bem, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a última pergunta de cada um dos nossos debatedores. Sai daí. Muito bem, esse é o último bloco. O pastor Joel Estevanato, ministro da Igreja O Brasil para Cristo, vai fazer a última pergunta dele ao reverendo Lenierson Cupertino, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paulo estava inspirado quando escreveu Romanos, creio que nós concordamos nisso. Pedro diz que Paulo escreve coisas de difícil compreensão, mas eu acredito que Paulo compreendia o que ele escrevia. Os outros podiam não entender, mas ele entendia. Debaixo de inspiração e sabia o que estava escrevendo. Capítulo 9, capítulo 11 de Romanos, Paulo fala do endurecimento do coração do povo. Deus endureceu o coração do povo e tudo que a gente já falou aqui. Capítulo 10, no versículo 1, Paulo diz assim: eu oro e desejo que os judeus sejam salvos. Pergunto, por que Paulo, que está debaixo de inspiração, que entende o que escreve no capítulo 9, escreve no capítulo 11 que Deus endureceu o coração deles,
e dentro desse conceito de soberania, está feito, está endurecido. Por que Paulo ora e deseja que eles sejam salvos? Muito bem, muito boa pergunta. Bem, em primeiro lugar, Paulo ora para que os judeus sejam salvos, porque, obviamente, que nem todos os judeus seriam endurecidos e nem todos os judeus seriam salvos. De maneira rápida, se eu tivesse 30 segundos para responder, seria assim. E por que eu oro? Pelo mesmo motivo que um bom crente das doutrinas reformadas no que tange a predestinação e a eleição, ora e evangeliza. Eu gosto de brincar dizendo que o eleito, o servo de Deus, aquele que terá o seu coração tocado pelo Espírito Santo, não tem uma luz de neon piscando na cabeça para que eu saiba quem é eleito e quem não é, e prego o evangelho exatamente para aquele. Então, eu oro por quem? Eu oro por todos. Eu prego a quem? Eu prego a todos. E era esse o entendimento de Paulo, obviamente. É justamente por isso que o próprio Senhor Jesus, Paulo e os apóstolos incentivam a oração pelos incrédulos, por aqueles que não conhecem ao Senhor. E o mesmo vale para o ato da pregação da palavra. Porque se assim o fosse, eu só pregaria para os eleitos, ou só pregaria para os descendentes de Abraão. E é justamente essa a briga de Paulo de dizer, não, pregue a todos. Agora é para todos, expansivo aos gentios. Então, respondendo de modo direto à pergunta do irmão, eu diria que não há contradição alguma, né, entre os versos 8, 9, 10 e os seguintes de Romanos, onde Paulo está falando de soterologia especificamente, né, onde ele incentiva a oração e ora pelos judeus, porque ele não sabe quais são os vasos de honra e os vasos de desonra, que ele mesmo acabou de dizer que o Senhor havia separado. Ele não sabe quem são aqueles que Deus vai ter misericórdia e os que Deus não vai ter misericórdia. E o que ele faz? Ora por todos, prega por todos, anuncia o evangelho a todos. E é justamente essa a ideia daquilo que nós devemos fazer, né? E seguir. Ao final de contas, não sou eu, enquanto pregador, nem nenhum crente, que vai dizer quem é o salvo e quem não é, quem Deus decidiu ter misericórdia e não ter, quem é o vaso de honra ou vaso de desonra. Então, nós oramos e pregamos a todos. Sua vez, pastor Joel. Paulo, como homem, é evidente que é compreensível que ele orava e desejava, porque ele não conhecia todas as coisas. Mas Paulo escreve a Timóteo que Deus deseja que todos sejam salvos. Se Paulo, na sua humanidade, tem um desejo, porque ele não tem controle de onisciência, de presciência, não sabe quem vai ser salvo, tudo bem, compreensível. Mas e Deus? Está perdido na situação? Porque Deus deseja que todos sejam salvos. E Paulo está inspirado também quando escreve a carta a Timóteo. E é claro, o texto não tem entendimento nem variante. Tem que distorcer a palavra. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos são todos, até judeus. Muito bom. Agora vamos para a terceira e última pergunta do reverendo Lenierson Cupertino. Muito bem. Inevitavelmente, né, nós caímos aqui e passando um bom tempo voltado para a soterologia da pergunta. E lá em Efésios 2, pastor Joel, diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí o texto vai transcorrer e, obviamente, que ele está aqui falando da salvação. Da salvação. E a pergunta, então, e está dentro desse bojo do que estamos falando, né, do endurecimento do coração, se foi Deus, se foi a participação do homem, e a gente entende que isso não acontece nesse ponto da história apenas, mas acontece na eternidade. Exatamente nesta narrativa de Paulo aos Efésios. E eu creio que dentro disso a participação, a pergunta é, né, qual a participação, então, do homem neste processo de salvação? O senhor entendeu a pergunta? Qual a participação do homem no processo de salvação? É isso? Exatamente. 3 minutos.
como um ser volitivo, que tem vontade própria, que sabe escolher as coisas, e todos foram dotados disso desde o Éden, e podem escolher. A participação do homem é decidir crer ou não. O versículo 7 de Romanos 11, respondendo, calhou que eu ia perguntar depois, o versículo 7 de Romanos 11, pergunta porque eles foram endurecidos. E o versículo 11 responde, por causa da transgressão deles. Então, eles foram endurecidos por causa da transgressão deles. O versículo 20 diz que eles foram cortados, afastados por causa da incredulidade deles. O versículo 22 diz que eles serão punidos severamente porque caíram. O versículo 23 diz que se eles não continuarem na incredulidade, serão enxertados. O versículo 30 diz que os gentios receberam misericórdia graças à desobediência deles. O homem está ativo aqui em tudo. Ele caiu, ele foi incrédulo, ele transgrediu, ele pode decidir abandonar a incredulidade e ser enxertado, e ele vai receber misericórdia, quer dizer, receberam misericórdia graças, e eles foram desobedientes. O homem está ativo em tudo. Não dá, realmente, acho que a minha última fala, não dá para entender que Deus determina uma coisa para uma pessoa e depois pune aquela pessoa por isso. Não dá para entender. E não é questão de entender racionalmente, é entender debaixo do contexto do Deus que ama, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando não tínhamos condição de discernir a mão direita da mão esquerda. Esse Deus que nos ama desse jeito, eu não consigo, não dá para a gente entender como que ele teria a estratégia de criar pessoas e dizer, eu vou condená-las. Elas não têm poder de se livrar disso. Eu vou endurecer o coração delas para que elas não creiam, para que elas caiam, para que elas não obedeçam. Eu vou endurecer o coração delas. E eu tenho que afirmar que tudo se resume a uma questão de fé. A dureza de coração não é causa da incredulidade, eu escrevi aqui. Mas a incredulidade é causa da dureza de coração. Muito bem. Reverendo Lenierson. Eu acho que nós, então, sabiamente chegamos a um consenso da nossa divergência, pastor. Porque o problema não está na compreensão racional. O problema está, pastor, é que nós tentamos compreender a justiça divina com base no nosso senso de justiça. Com base no nosso senso de justiça, queridos telespectadores, não será possível compreender como Deus decide salvar a uns e preterir outros. Não tem como entender. Porque o nosso senso de justiça é totalmente o senso de justiça de Deus. E eu volto a trazer à tona o texto de Romanos 9, onde o próprio Paulo pergunta, há, pois, injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele tem misericórdia de quem ele quiser e não tem misericórdia de quem ele também quiser. Por isso ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Ora, o texto de Paulo também aos Efésios diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Qual a participação ativa de um morto em qualquer coisa, irmãos? Nenhuma. O que é que morto faz? Morto não faz nada. E é essa bela ilustração que Paulo mostra para dizer a nossa condição quando ele mesmo nos escolheu. E digo mais, que grande contradição seria se eu tivesse a capacidade de negar a misericórdia de Deus, dizendo não à salvação, como afirmou o irmão, na possibilidade de eu aceitar ou não aceitar. A graça é irresistível, irmãos. Eu nego um chamado do presidente da República, eu nego um chamado do meu chefe, eu nego um chamado do meu pai, mas eu não consigo negar um chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo chama quem ele quer. E este vem de forma irresistível. Porque se eu posso negar a graça de Deus e o braço de Deus que se estende a mim, já não é pela graça, mas é pelas obras. Eu escolho o que eu faço ou deixo de fazer. Se assim o é,
Os meus dias não são escritos e determinados, porque eu posso mudá-lo conforme a minha vontade, conforme o meu querer, conforme o meu enganoso livre-arbítrio. Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e por isso é graça. Não é fácil de entender, irmãos. E nem tudo a gente vai ter resposta realmente na Bíblia. Uma resposta plausível, com base no nosso senso de justiça e na nossa visão de mundo. Mas é pela fé e é pela graça. Amém. Muito bom. Se você tem ainda dúvidas a respeito, pode conversar com o pastor Joel Estevanato ou com o reverendo Lenierson Cupertino. O contato dos dois irmãos está no facebook.com/programa Vejam Só. E aproveita, porque esses dois aqui sabem do que estão falando. Você viu que o nível foi excelente do debate. Vamos ver o resultado parcial da enquete? Olha lá o equilíbrio. 53% disseram que sim, Deus endureceu o coração de Israel e 47% disseram que não. Empate técnico, é ou não é? Vamos lá. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.